Olá, bom dia. Hoje nós vamos estar falando aqui no Café com Massagem das emoções negativas das pessoas e como entender isso faz parte de um processo, portanto, de melhora do trabalho e do atendimento do massoterapeuta. Como você, ao entender essa estrutura, pode ajudar melhor as pessoas, como você, ao entender essa estrutura emocional, vai poder direcionar melhor um tratamento, compreender muitas vezes essas questões somato-emocionais que judiam das pessoas, essas questões somato-emocionais que travam as expressões, que travam o corpo, que limitam o comportamento, que limitam as estruturas funcionais. Então, o trabalho da massoterapia nessa questão diz respeito também a entender as emoções, a entender o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ajustar dentro da minha conduta, dentro do meu trabalho, para poder levar alegria, condicionamento, melhora da condição funcional de todas as estruturas do corpo, da mente, a estrutura funcional, a estrutura biológica. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal do Instagram está entrando aqui. A Franco, alguma coisa, Franco 610. É um prazer estar recebendo você aqui. Acho que é a primeira vez que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, então, participando com a gente aqui na live do Café com Massagem. E por que a gente está trabalhando essas questões? Porque dentro da massoterapia a gente vive uma situação de estrutura complexa. A gente tem o trabalho estrutural, o trabalho físico, mas também a gente tem o entendimento de que as áreas neurais e emocionais demandam também problemas, mau funcionamento, limitações na estrutura. Então, quando eu entendo de assinatura biológica, quando eu entendo de anatomia, quando eu entendo de hormônios, eu consigo ter uma condição mais assertiva, essa é a palavra que eu uso, uma condição mais assertiva de estrutura de atendimento através das minhas técnicas, através das minhas manobras. E se a gente só fala de coisa boa, de coisa positiva, dos benefícios da massagem, da qualidade do atendimento, fica parecendo também que a gente vive no mundo da fantasia, de que não existe o outro lado. E é sobre esse outro lado que a gente vai falar hoje, sobre pessoas negativas, sobre emoções negativas. Porque esse lado também existe. A gente vive uma dualidade. O mundo é dual. É o bom profissional, o mau profissional, a boa pessoa, a má pessoa, o gordo, o magro, o bonito, a bonita, o feio, a feia, o simplório, o arrogante. Então essa dualidade ela vive dentro das pessoas, ela vive dentro de nós. Quando o seu cliente chega para você e você faz uma avaliação dentro dessa estrutura, igual a gente vai ensinar no curso Massoterapia das Emoções, quando você faz a leitura corporal e você faz a ficha de avaliação, a ficha de anamnese, você vai encontrar essas características na própria fala da pessoa. Essas características irão se traduzir em dores, em tensões, em limitações, em estruturas específicas do corpo. E é lá, nessas estruturas, que você vai trabalhar. Então, enquanto você não entende essas estruturas somato-emocionais, fica complicado de você fazer, então, uma analogia do que acontece na mente da pessoa. É complicado, mas é possível. Porque se tem uma leitura corporal que apresenta medo, raiva, insegurança, limitação de mobilidade,
Também tem os aspectos psicológicos de comportamento, de visão de mundo da pessoa. O que ela entende como certo, como errado, o que ela acredita, o que ela não acredita, o que ela apoia, o que ela não apoia, o que ela faz força para levar em frente, o que ela puxa o freio de mão para não seguir em frente. Então vamos falar aqui de aspectos negativos do comportamento humano, porque esses aspectos, lembrando da dualidade, eles fazem parte da estrutura das pessoas. Coloca aqui para mim se você está entendendo o que eu estou te falando aqui, que existe o lado bom, mas existe o lado negativo da situação, da história, do comportamento. A Antônia Franco, ela colocou aqui agora. Seja bem-vinda, Antônia. Então vamos lá. Pega aí papel e caneta e você vai anotar alguns desses aspectos negativos que a gente está falando aqui, e as pessoas vão chegar até você para serem atendidas, para serem trabalhadas, e esses aspectos que a gente vai falar aqui, eles vão aparecer em algum momento da sessão. Seja na hora de falar da vida dela, seja na hora de falar das pessoas, seja na hora de falar do trabalho, dos filhos, do cônjuge, seja na hora de falar do pagamento para você, seja na hora de falar que ela não precisa de um tratamento, mas só daquilo ali que está bom. Esses argumentos aqui, esses aspectos vão fazer parte do comportamento das pessoas que você vai atender. Em algum momento do atendimento, isso aqui vai aparecer na sua frente. Então, quais aspectos negativos a gente pode elencar aqui hoje? Pessimismo, aquela pessoa que está sempre acreditando que nada dá certo, que nada é bom. Eu vim aqui fazer massagem, mas eu já sei que não vai adiantar. Eu vim aqui para você me atender, mas eu sei que não vai funcionar. Eu até quero, mas eu sei que não funciona, que não ajuda. Então, o que ela está fazendo lá? Ela está se sabotando emocionalmente primeiro e depois tentando minar a resistência de outras pessoas com a sua visão de mundo, a visão pessimista das pessoas, das situações, por conta de medos, de ações e reações que dizem respeito ao que ela entende, o que ela vê do mundo. Então é o pessimismo, pessoas pessimistas. Depois você tem as pessoas depressivas. Essa doença assola, machuca, limita, judia das pessoas. Tem outras que têm um apego exagerado. Tudo que ela faz é melhor, só o dela é bom, ela é apegada às suas crenças, aos seus valores. Isso faz com que de repente ela se torne uma pessoa irônica desmedidamente, porque só o lado dela é certo, o lado dos outros não é. Só o que eu faço é bom, o que você faz não é. Então ela também, esse aspecto de ironia desmedida também é um aspecto negativo. E isso pode gerar falta de perdão, pode gerar ansiedade, que são outros aspectos negativos que podem estar presentes, sendo vivenciados pelas pessoas. Então, quando você entende isso, quando a sua avaliação te leva pela leitura corporal a viajar dentro dessas observações, você tem condição de ajudar muito mais a pessoa, inclusive a, se ela quiser, logicamente, deixar essa zona de desconforto. Deixar de ser uma pessoa intolerante. Outro aspecto, intolerância. Você quer um exemplo de intolerância com a massoterapia? A pessoa te liga uma vez e desmarca. Aí marca de novo. Aí no dia que está para ela vir de novo, ela liga de novo e desmarca. E marca para uma nova data. Nessa terceira data é você que não pode. Aí você diz, eu preciso da sua ajuda, da sua compreensão, porque eu é que não vou poder hoje. Aí a pessoa é intolerante com você. Não, mas eu marquei, está marcado. Como assim você não vai me atender? Então eu não vou mais voltar aí, não vou fazer tratamento com você, porque quando eu preciso você não me atende. Mas das outras vezes em que você a serviu, não prestou. Você presta quando você
entende. Quando você não entende, ou quando você não aceita, ou quando você não concorda, a pessoa vem com intolerância para cima de você. Existe então o aspecto da intolerância, o aspecto também do falso moralismo. São aspectos negativos que norteiam os comportamentos. A verdade da pessoa é a única que existe, o lado dela é só o que interessa, o que importa para ela. Ela é uma pessoa que critica excessivamente os outros, outro aspecto negativo. Aquela pessoa que já chega na sua sala falando de tudo e de todos negativamente, compartilhando com você a visão dela sobre as coisas. Não, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Você viu o que tal pessoa fez? Ou você não acredita no que eu fiquei sabendo. É uma pessoa que já traz a crítica excessiva. Então esse é o lado negativo das pessoas. Existem também pessoas que criam regras excessivas para tudo e para todos. É um padrão de comportamento irreal, mas que na vida dela tem sentido porque ela tem que manter o controle do máximo de variáveis possíveis. E lamentavelmente isso também faz parte dessa estrutura emocional das pessoas. Então, se você entende essa estrutura, você tem como perceber onde está a vida da pessoa, onde está a realidade dessa estrutura somato-emocional que ela está vivendo, por que ela está fazendo isso, de onde que vem, de qual vertente somato-emocional está aparecendo esse comportamento. E esse comportamento, então, ele pode ser entendido, ele pode ser verificado pelo massoterapeuta. E aí o que é que você faz com essa avaliação depois que você identifica esse comportamento negativo da pessoa? Você vai procurar na postura e nos grupos musculares relativos àquela postura onde estão as dores, as tensões, as limitações. Tudo isso se traduz em atividade muscular. Se você pensar que a anatomia é o endereço das emoções, essa estrutura faz todo sentido. Se a pessoa tem emoções positivas, vai aparecer essa emoção positiva na musculatura, na estrutura, via hormônios, via neurotransmissores. Se a pessoa tem emoções negativas, estas emoções negativas também irão aparecer na musculatura, na estrutura que você, enquanto massoterapeuta, trabalha. Esse é o simples motivo pelo qual eu defendo que os massoterapeutas têm que saber sobre fatores emocionais, tanto quanto sabem de manobra, de técnica de execução de massagem. Porque quando você sabe, você une, você tem mais informações. Você tem mais poder de convencimento sobre o seu cliente, mais do que só falar que massagem é boa e dar aquele monte de, aquela lista que se tem de benefícios da massagem e os clientes não estão nem aí. Porque se tivessem, todo massoterapeuta estaria com a agenda cheia e essa não é a realidade. Então esses benefícios batidos que os massoterapeutas usam já não convencem mais ninguém. Então, entender a estrutura somato-emocional do seu cliente, onde ele está emocionalmente no momento em que ele te procura para fazer um trabalho, para fazer um atendimento, é o novo campo de abordagem, o novo campo de comportamento profissional. Quando essa estrutura é vista, é vivenciada, é adaptada ao que o profissional faz, ao que você faz, fatalmente o resultado será a mudança do seu trabalho para melhor, mais aprofundado e com resultados, potência de resultados mais expressivos, mais positivos. Mas é uma mudança que parte de você. Eu quero aprender sobre isso, eu quero aprender sobre essas estruturas, eu quero buscar entendimento sobre essas questões emocionais. Então, assim, você vai entendendo como essa estrutura emocional
penetra na musculatura através dos hormônios, através da circulação, promove a mudança de postura, a mudança fisiológica, promove as tensões, promove as dores, as limitações, o mau funcionamento, o desequilíbrio, a dificuldade do sono, os comprometimentos respiratórios. Tudo isso faz parte de um complexo sistema que se interconecta através dos 5 sentidos, através do funcionamento dos sistemas. Tudo está interconectado. Não existe você dizer que só fazendo manobra resolve. Resolve uma pequena parte por um espaço de tempo, mas não consegue ir mais aprofundadamente porque podem estar faltando aí componentes de observação por parte do massoterapeuta. Então, quanto mais informação você tiver acerca do seu cliente, tanto da estrutura física, funcional, quanto da estrutura emocional, mais argumentos você vai ter para embasar o seu trabalho e oferecer o tratamento e oferecer o acompanhamento pela massoterapia. Esse é um dos motivos pelos quais muitos massoterapeutas deixam escapar pelas suas mãos os clientes a possibilidade de ajudar, porque estão apegados ao problema único e exclusivo das dores limitantes fisicamente. Eu tirei a dor e agora o que eu vou oferecer para o meu paciente, para o meu cliente? Eu já aliviei a dor. Então, tanto profissional quanto cliente entendem que a dor é o único problema. Não tem mais dor, eu não tenho que voltar mais para o massoterapeuta. Na massoterapia emocional, a gente entende que é diferente e mostra como é diferente. E apresenta a estrutura de como o cliente vai entender a necessidade de um tratamento, de um acompanhamento, mesmo que ele não tenha dor. Essa é a outra visão que a gente passa. Então, para você que está me acompanhando aqui, para a Antônia, para a Maria Cláudia, para a Lourdes, o recado é este: entender as emoções é tão importante quanto você entender de anatomia, de fisiologia, de funcionamento, de biomecânica. Entendeu a estrutura emocional? A pessoa passa a ser um livro aberto para você. Você consegue identificar. Você vai treinando ao ponto de interpretar a leitura corporal e fazer as perguntas antes que a pessoa comece a falar com você. Você já começa a direcionar as suas perguntas e essas perguntas vão batendo com o estado emocional e ela vai te falando e se surpreendendo de você estar lendo isso nas expressões dela. Isso não é difícil de acontecer, mas determina que você precisa buscar a excelência nesse trabalho de investigação das emoções, de interpretação dos estados funcionais, de compreensão do momento psicológico e emocional que a pessoa se encontra. Por exemplo, uma pessoa jovem que sofre um acidente de carro, quebra a perna e fica de cadeira de rodas. Alguém que tenha 20, 30, 40 anos. Ele tem uma perspectiva de vida, ele tem uma visão sobre o problema. Eu vou resolver isso aqui, amanhã eu estou de volta e posso continuar minha vida. Aí você pega o mesmo acidente na mesma região, quebrou a perna, está de cadeira de rodas, mas essa pessoa é uma pessoa de 90 anos. A cadeira de rodas pode significar emocionalmente para ela o fim da liberdade, o fim da independência. Pode significar a morte para ela. Porque se ela já tem mais passado do que futuro, é possível que ela não se esforce tanto quanto um jovem na cadeira de rodas para sair daquela situação. Ou até se entregue e até morra na cadeira de rodas. Então isso é o que a gente está falando aqui de aspectos emocionais. Uma pessoa jovem, 25 anos, que não deu certo o casamento, vem para fazer um tratamento porque está tenso, tensa, estressado, estressada, com ansiedade, mas terminou um relacionamento. Ele tem ainda a possibilidade de refazer a sua vida num novo relacionamento.
Aí você pega uma pessoa de 60 anos que está se separando. É uma outra geração com outros valores, com outras características comportamentais e outra leitura. Tanto para homem quanto para mulher, há diferenças de alguém que se separa aos 25 anos para alguém que se separa aos 60. Então, essas peculiaridades fazem parte da avaliação. O porquê que está acontecendo, o porquê que está tenso, o porquê que está com escoliose, o porquê que está com retificação de lordose cervical, o porquê que está com o nervo ciático atacado. Como as emoções alteram a fisiologia e como essa fisiologia altera a postura. Essa é a pergunta que fica. Como fazer isso? Entendendo das emoções e de como aplicar essa avaliação em um trabalho, em um atendimento pela massoterapia das emoções. Então esse foi o Café com Massagem de hoje. Eu espero que tenha tirado as suas dúvidas em relação a isso, o porquê que é importante entender e o porquê que é importante você saber que existe o lado ruim nas pessoas, o lado negativo, porque esses dois lados caminham juntos. E às vezes, por mais que você faça o melhor trabalho possível na estrutura corporal, a pessoa, na estrutura somato-emocional dela, tem essas questões de negatividade, de ódio, de raiva, de maldade dentro da estrutura emocional. E isso vai voltar a atormentar o físico dela em algum tempo. E aí, muitas vezes ela pode dizer até que o seu trabalho não funciona. Mas não é o seu trabalho. São os geradores de problema. Você imagina que você é um jardineiro, uma jardineira, e que na primavera você todos os dias vai lá e passa rastelando, varrendo, limpando embaixo de uma árvore que está deixando cair as suas flores depois da estação da primavera. Ou na estação do outono, uma árvore que está caindo as suas folhas. Você varre, está tudo limpo, está tudo bonitinho. Dali a meia hora bate um pé de vento e você olha lá, está tudo sujo de novo. Então essa analogia do massoterapeuta para o jardineiro nessa questão tem muito a ver. Porque às vezes você faz o seu melhor, um excelente trabalho. Você ajuda a desinflamar, a desbloquear os pontos, você libera ponto gatilho. A pessoa está leve quando sai da sua maca. Mas ela sai do seu atendimento e volta para os problemas emocionais. E de cara ela já encontra uma pessoa, um problema, uma coisa que ela não gosta, e ela se enche de novo dessas questões negativas. Como você acha que vai estar o corpo dela dali a algumas horas? Vai estar todo sujo de novo. E não é porque você fez um bom trabalho, é porque a sujeira está dentro da estrutura emocional, não somente no físico. O físico você cuidou, fez a sua parte, mas o emocional continua com problemas. Então esse foi o Café com Massagem de hoje. A gente vai se ver amanhã então. Tchau, tchau.